Praia, que tem um trabalho muito legal de aceleração, como o ICC, que também faz esse trabalho, né? Agentes de fomento, aceleradoras, incubadoras, hubs de inovação, que trabalham com esse movimento de capacitação, e que a gente chama de esteira, né? Ou seja, de pegar a startup que está numa fase inicial de ideação e realmente construir um produto que vá a go-to-market e consiga capacidade de escalabilidade. E o terceiro e último item, que eu acho que esse sobra, são os empreendedores, né? Ou seja, qual é a capacidade de formação de empreendedores e de número de negócios que você tem dentro dessa visão. Então, o preâmbulo, acho que é esse. Então, hoje nós estamos, do ponto de vista, e essa acho que é a avaliação entre os agentes de fomento, né? A gente vem discutindo, fazendo alguns movimentos de coligação, né? O que a gente percebe é que, do ponto de vista de fundraise, a gente ainda está defasado, e a gente precisa ter um processo de crescimento. Do ponto de vista de agentes de fomento, a gente tem hoje pluralidade, ou seja, a gente tem um número interessante, mas ainda teses desconexas, ou seja, tem teses muito, muito diferentes entre si e que ainda não trabalham, no caso, segmentos específicos de mercado que têm potencial de crescimento, né? E, portanto, não tem uma agenda positiva unificada. E uma terceira grande linha é a questão dos empreendedores, que esse a gente acha que a gente tem bastante, né? A gente tem boas iniciativas e uma velocidade de ideação significativa, mas como ainda esse segundo elemento da esteira, são os agentes de fomento, eles não estão organizados, então muitas ideias são escoadas e esse capital intelectual, consequentemente, também não gera a repercussão necessária. Então, isto posto, acho que a primeira pergunta, e a gente vai bater essa bola aqui nós três, é justamente também falar sobre um quarto grande componente que vem crescendo no Brasil, que é a parte de Corporate Venture Capital, ou seja, investimentos de empresas para fomentar efetivamente esse desenvolvimento, e também falar um pouquinho sobre o que nós acreditamos, né, nós três aqui que estamos aqui, o que é que nós acreditamos que sejam os passos necessários para a nossa rampagem desses negócios, eles consigam chegar mais velozmente nas próximas etapas e que, consequentemente, o ecossistema cearense ele cresça. E só um último detalhe, antes de passar a palavra aqui para o Luiz, para ele também dar as primeiras percepções para a Marina. Primeira Marina, e também Marina é fera, vai dar a visão dela. Mas também acho que é uma coisa interessante, que eu acho que a gente precisa... Tem várias pessoas aqui que são startups ou pessoas que fazem parte do ecossistema, que acho que a gente vale a pena reflexão, é que a gente tem uma oportunidade, talvez, que não vá mais acontecer, né? Que é o quê? Existe um movimento imigratório por conta do processo pandêmico de grandes startups que escoaram, né? Por exemplo, no caso da Mercadap, é um case também, porque ela nunca saiu do Ceará. Outras startups, por exemplo, Resolvi, a Agenda Edu, eles não viram um ecossistema suficientemente maduro para abraçar, né, essas possibilidades e escoaram para um mercado que tivesse mais capilaridade e mais velocidade de crescimento. Por conta da pandemia e da capacidade de você trabalhar com novas modelagens de trabalho, as pessoas estão fazendo o que nesse momento? Estão tirando a necessidade de um espaço físico unificado e existe um processo, no caso, de emigração, ou seja, os grandes players que, de alguma forma, já fizeram algum grande trabalho, enfim, a nível tanto de fundraising quanto a nível de penetração no mercado brasileiro, que já vieram do Ceará, eles retornaram. Então, né, você vai pegar todas as startups hoje que têm valuations e market caps já de seed para cima, boa parte desses empreendedores retornaram para o mercado cearense. Eles estão, no caso, mercado cearense, assim, eles estão fisicamente aqui e estão sedentos por também colaborar em relação a esse projeto. Então, assim, já falei demais, eu que sou o mediador, falei pra caramba, né? Mas eu acho que a gente já podia aplaudir em terminar. Não, mas eu acho bacana, a gente falar isso, e eu queria primeiro perguntar justamente para o Luiz como é que ele vê quais são as próximas etapas necessárias para a gente construir um ecossistema de inovação cada vez mais pujante e como é que ele vê essa incorporação do Corporate Venture Capital dentro do nosso cenário que pode ser um agente de transformação. Primeiro, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, né, vou fazer um pouquinho do protocolo. Então, eu sou o Luiz, eu estou aqui representando hoje o Atlântico, que é uma instituição de ciência e tecnologia, né, aqui do estado da gente, que acabou de completar 20 aninhos, né, então assim, tá
um adolescente, vamos ver se ele vai trazer as dores de crescimento de todo adolescente. E aí, já indo direto a esse ponto, o que eu vejo assim, o ecossistema da gente, às vezes eu me pergunto, né, se a gente já tem um. Né, assim, eu confesso para você que, às vezes, eu fico me perguntando se a gente já tem um ecossistema. Né, e assim, me dá uma crise crise existencial, né? Pô, a gente faz parte ou não, a gente tem um ecossistema de inovação cearense ou não, e o que eu vejo, assim, a gente tem excelentes atores, né? Assim, tá aqui a gente colaborando, Marininha, super parceiro do Praia, né? Assim, você, sensacional, Casa Azul, faz um trabalho belíssimo, mas eu sinto que ainda, assim, há várias iniciativas que elas, como você já bem colocou, elas acabam não se comunicando. Né? E um ecossistema, para ele de fato ser um ecossistema, ele pressupõe que essas partes elas atuam de uma forma orgânica, né? Pensando no bem-estar coletivo delas, né? Assim, que uma parte precisa da outra para que esse organismo vivo, né? o que seria esse ecossistema, para que ele mantenha, para que ele evolua. Então, eu não sei se hoje a gente já pode dizer que tem, aí me perdoem, né, todos os atores, eu não estou querendo dizer que a gente não tem relevância no Estado, não é isso. É só um ponto para a gente despertar essa reflexão coletiva, como a gente está fazendo aqui hoje, para saber, poxa, será que a gente de fato tem? E aí respondendo um pouquinho de talvez o que é que falta para a gente ter. Né? E o que eu vejo é colaboração, assim, para mim é o pilar fundamental. A gente deveria colaborar mais. Às vezes eu penso, adoro analogias, né? Às vezes eu acho que as nossas startups, por exemplo, é como se fossem as bolinhas do pinball. Quem gosta de jogar pinball, né? Sabe que ela vai, bate e volta, e depois vai, bate e volta. O que é pinball, né, Marina? Nossa, a Marina é novinha, não sabe. Luiz, deixa eu falar, próximo. É porque eu esqueço, né, que eu já tenho mais de 40. Mas, enfim. Tu fica se entregando aí, pois difícil. Eu falar. Mas, enfim, fliperama, tal, a bolinha bate, e de repente uma ou outra cai e morre. E alguns atores, quando tem a oportunidade, dizem, não, você não vai morrer, não. Pum, bate nela de novo, ela volta lá para cima. E aí o que eu vejo é a startup, né? Que uma hora está no ICC, uma hora está lá no Praia, uma hora está na Casa Azul, uma hora está no BS Innovation, uma hora está no Nina. Passa, assim, de uma forma não coordenada, e por isso essa analogia, né? E não colaborativa, né? E não colaborativa, e que eu acho que a gente acaba desperdiçando o pouco recurso, né, que a gente tem. Eu acho que a gente pode ir muito além se a gente, ao invés de tentar fazer as coisas, cada um fazendo a sua iniciativa, se a gente, de fato, colaborasse. Né? Então, acho que, assim, para mim, o que está faltando mais, mas que eu vejo já hoje alguns movimentos, né, nesse sentido de provocar a colaboração. Essa semana mesmo estava numa troca num bate-papo com amigos do ecossistema. A gente já está criando essa consciência coletiva, a gente está colaborando pouco. Então, eu já espero que, para 2022, a gente venha com uma agenda mais forte de colaboração, porque nós somos muito complementares. Né? Acho que a gente vai falar um pouquinho dessa complementariedade que a gente tem. Você percebeu que a gente cometeu uma gafe, né? Eu falei que essa primeira... Ela e passou para mim. Não, já foi. Assim. Marininha, você, o que é que você acha, pegando esse gancho do Luiz, o que é que você avalia como sendo, enfim, esses pontos de conexão, essas disparidades de pontos de conexão, e também já implementando, como é que você enxerga essas iniciativas de grandes corporações trazendo esse tipo de capital de fomento? Perfeito. Bom, vou fazer igual o Luiz, né, seguir o protocolo. Meu nome é Marina, eu sou responsável hoje pelo Hub de Inovação do ICC Biolabs, né? O ICC Biolabs. A gente é uma iniciativa desde 2017, mas o nosso foco lá é só Health Tech e bem-estar, né? Então, a gente só foca na área da saúde, por essência do grupo. Somos um grupo de saúde, né? Temos 2 hospitais, uma operadora, uma faculdade, o Hub de Inovação, um braço de responsabilidade social, antigo Instituto do Câncer do Ceará, né? Hoje, Grupo ICC. Então, por essência, nós focamos em saúde, mas... Pegando esse gancho da colaboração, como o Luiz falou, eu estou muito envolvida em outras iniciativas que não são saúde, sempre em conversa com os empreendedores e tentando criar esse ecossistema que eu acho que a gente ainda não tem, assim, sendo bem sincera também, mas eu acho que a gente está num caminho muito bacana e cada vez mais sendo provocado para isso.
Então, por exemplo, a Larissa e o Gabriel citaram duas coisas que, para mim, são fundamentais. Assim. Eles falaram da questão da formação do empreendedor, que é uma coisa... Sem o empreendedor, o ecossistema não existe, porque não tem negócio. Então, a gente precisa ouvir os empreendedores, precisa entender quais são as dores, o que eles precisam em relação a apoio mesmo, né? Porque, no fim, a gente quer que eles voem com as próprias pernas, né? A gente não quer que eles fiquem com a gente para sempre, então eles precisam entender de negócios. Então, assim, uma formação empreendedora, eu acho que é muito importante, a gente ainda falha muito nesse aspecto, apesar de eu também achar que na porrada que a gente vai aprendendo, né, como vocês falaram muito bem aqui, foram 1000% resilientes. Eu falo para todo mundo, eu não tenho esse estômago, adoro assistir o negócio acontecer, ajudar os empreendedores, estudar para caramba para ajudar a galera, fazer valuation, amo. Botar a mão na massa lá para empreender, não é para mim, não tenho esse estômago de fato, já me lancei nisso e vi que não era, vamos para fazer carreira executiva mesmo, que é melhor. E assim... Acho que até subvertendo um pouco essa visão meio de sex appeal, né? A Larissa e o Gabriel mostrando aqui, não tem nada de sexy. Zero sexo. Zero. Assim, a gente fala assim, tipo, é muita a Larissa agora conseguiu o plano milionário dela. E o dobro dela, de transpiração. Faltou fazer essa pergunta. Estão milionários ou não? Porque ninguém... A meta era essa, né? Então, mas o problema é que, tipo, quando a pessoa ainda não é, ela fala, cara, eu vou ficar. E quando ela é, aí ela não fala. Então, se ela não falou, é porque ela é, entendeu? Na verdade, a lógica é essa. Marininha, ela respondeu tipo assim, ela com fala, um cara, eu sorriso. quero, eu vou conseguir, eu vou ser milionária. Aí, tipo... Quando você vê que a pessoa não fala mais, é porque, porra, ela tá milionária. Deu certo, ela chegou lá. Ela respondeu com um sorriso, não foi? A pessoa que ri pra sempre, cara, no mínimo, ela vai ter outros problemas. Vai chorar na lancha em Paris, entendeu? Não vai precisar... Não vai ficar aqui no peri mais. Vai pra estar no outro nível. Mas, assim, voltando pra temática, né? Eu acho que, assim, a gente... essa questão da colaboração, da comunidade, eu vejo muito forte. A gente... precisa se ajudar mais, sabe? Usando o exemplo do Praia, né? Por exemplo, eu entrei no ICC em 2019, eu não entendia nada de ecossistema de inovação e startups, eu fazia outras coisas, prestava consultoria, não tinha nada a ver com o que eu fazia, mas peguei o desafio, me aventurei, comecei a estudar, comecei a entender, botei a mão na massa lá dentro e virei uma intraempreendedora, né? Vamos dizer assim, não empreendi fora, mas empreendo dentro das empresas com as quais eu me relaciono. E aí fui bater lá na porta do Atlântico, né? Na maior cara de pau, mandei uma mensagem lá, o pessoal me recebeu e fui propor lá. Cara, eu falei, não entendo essa parte aqui, eu não sei nada, que era a parte de tecnologia, diferente de vocês, né? Não sei nada dessa parte aqui, mas, assim, eu sei mais ou menos o que eu quero fazer. Você me ajuda? Aí, assim, começou a nossa relação, né? E, logo depois, a gente se relacionando, veio a ideia do Praia. Puxado pelo Atlântico, junto com o Nutec. E aí, como eu estava lá me envolvendo, querendo também fazer alguma coisa para o ICC, Biolabs, o Luiz me convidou e a gente começou a fazer o Praia, construir o Praia. E por que eu estou citando o Praia? Porque eu acho que o Praia, hoje, dentro do ecossistema, e eu não sou aquela pessoa que não tira o mérito, sabe? Eu gosto de falar, a gente mandou bem mesmo no Praia. A gente conseguiu construir uma esteira, de fato, colaborativa. Tanto é que hoje, mesmo o ICC Biolabs não tendo o Praia, no caso, não tendo emplacado ainda nenhuma startup de saúde, a gente continua atuando de forma colaborativa. Então, acho que é aí que está a essência, sabe? Eu não estou ganhando, enquanto ICC Biolabs, dentro do Praia, hoje, em termos de equity, em termos de investimento, mas eu estou ganhando em termos de conhecimento, em termos de conexão, eu estou ajudando outras startups e, consequentemente, eu estou cumprindo a missão do Praia, que é ser uma esteira colaborativa e apoiar a aceleração de empreendedores no estado do Ceará. Então, a gente está cumprindo a nossa missão. Então, eu acho que falta um pouco disso ainda, tá? Vocês também citaram a questão da Agenda Edu, né? Que vocês foram muito ajudados lá no começo. E eu acho que é isso. É muito melhor quando a gente calça o sapato do outro e entende ali o que ele precisa, não, aqui eu já fui, eu conheço o caminho das pedras, deixa eu te ajudar. Eu acho que não é demérito nenhum quando alguém pega na nossa mão e, cara, carrega a gente, entendeu? Eu acho que é muito pelo contrário. Se a gente está querendo ir, alguém já passou por ali, por que não ir, né? Então, eu acho que a gente está começando, sim, a construir nosso senso de comunidade, mas a gente precisa sair do ecossistema
para ir para o ecossistema, que são coisas completamente diferentes, né? A gente precisa tirar o nosso chapéu de quanto eu vou ganhar, como eu vou ganhar, o que eu vou fazer, para, cara, o que nós podemos fazer. E, naturalmente, quando o nosso ecossistema existe e ele começa a ser visto, vem mais investimento, vem mais pessoas, vem mais marketing, vem mais publicação. A gente começa a ser mais visado, começa a ser mais assediado, né? Então, a gente deixa de ser cases isolados, como Resolvi, Agenda Edu, Mercadap, que eu acho sensacional, mas eu acho que a gente precisa de mais cases. A gente tem total capacidade para ter mais cases, né? Então, acho que o caminho, mais ou menos, é esse, e o que a gente está começando a fazer, tentando fazer aqui, em vários outros encontros que a gente tem tido com líderes da comunidade, é provocar. Eu acho que a gente precisa provocar, a gente já sabe todos os problemas, e a gente precisa agir, né? A gente já sabe mais ou menos o diagnóstico do paciente, e a gente precisa agora começar a curar ele, né? Eu acho que é isso. Bacana, bacana. Eu acho que tem um conceito muito legal de trazer, que é o conceito do David Rogers de co-petition, né? Ou co-petição, né? Que é justamente a capacidade de a gente entender que em determinados pontos de referenciais a gente coopera e em determinados outros pontos referenciais a gente compete. E isso é super fair dentro do mercado que hoje trabalha com um ecossistema muito mais com a visão de efeito de rede, né? O que efetivamente, até o Luiz falou assim, a organicidade de um ecossistema está baseado na capacidade de geração de efeito de rede em relação às iniciativas que são fomentadas e são incubadas dentro dele mesmo, né? Então, pensando um pouco nisso, eu queria ouvir um pouco, tanto do Luiz quanto da Marina, sobre esse próximo passo, né? A gente que trabalha com inovação, a gente sabe que, olha, tem um processo de ideação, mas depois tem um momento de pegar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. Acho que a capacidade diagnóstica ela é muito relevante, mas a capacidade de você conseguir criar estratégias referenciando problemas e, assim, resolver questões relacionadas ao mercado, efetivamente é o que traz a transformação de um determinado cenário. Então, eu ia te perguntar, Marina, especificamente para você, na tua avaliação, qual é o primeiro passo, né? A Mercadap falou muito bem isso, né? Quick wins, né? Tipo, foi lá e percebeu que o cadastro do cliente é uma coisa que era uma fricção e eu tenho que resolver. Então, assim, qual que seria o nosso quick win dentro desse nosso ecossistema, esse pequeno ganho que a gente precisa ter, esse primeiro passo dentro dessa avaliação para a gente gerar essa diferença? Perfeito. Eu acho que o primeiro passo é a gente conhecer o ecossistema, né? Quem são as pessoas, o que elas fazem, né? Eu acho que a gente tem inúmeras iniciativas muito isoladas e que a gente não sabe exatamente em que ponto cada uma dessa iniciativa está atuando, né? Quem é que acelera? Quem é que é hub? Cara, o que é um hub? Né? Porque a galera confunde hub com aceleradora, com incubadora, com ecossistema. Então, tipo assim, com startup, né? Tipo, com tudo. Então, acho que a primeira coisa é um grande... Eu sou muito visual, né? Particularmente, eu sou muito visual, eu gosto de enxergar. Então, eu gosto de olhar aqui e falar, cara, beleza, essa pessoa aqui pode me ajudar com fundraising, essa pessoa aqui pode me ajudar com growth, por exemplo, essa pessoa aqui pode me ajudar com sales, essa pessoa aqui pode me ajudar na parte legal, esse hub aqui me conecta, mas não me dá fundo, mas esse edital de fomento aqui pode me dar fundo. Então, acho que a gente precisa conhecer o nosso ecossistema, isso está muito linkado também com a formação empreendedora. Então, a gente forma o empreendedor, forma o ecossistema junto. E eu acho que um segundo passo, um segundo quick win, é a gente fazer essa questão de uma agenda, né? Uma agenda, trazer os empreendedores para a mesa, trazer os agentes de fomento para a mesa, trazer os agentes, de fato, desse ecossistema que estão atuando, que estão promovendo soluções para os empreendedores e escutar essas pessoas, né? E, com isso, a gente conseguir gerar uma agenda comum aí. Eu não acho que essa agenda ela implica na sua agenda individual, mas ter uma agenda tanto que eu tenho a agenda do ICC Biolabs com uma especificidade, principalmente eu que trabalho na área da saúde, a gente tem uma especificidade muito alta, né? A gente tem fóruns de biotecnologia, fóruns de onco, fóruns de não sei o quê, mas eu acho que a gente tem que ter nossas agendas, mas a gente precisa ter uma agenda para o ecossistema, né? Então, por que não todos os agentes se unirem, todos os hubs, aceleradores, para fazer um grande evento, trazendo vários talks, investindo ali, fazendo competição para todo o ecossistema, né? Então, acho que a gente precisa ter essas pequenas jogadas aí de conhecer e de ter uma agenda em comum para começar a ter essa sensação de colaboração, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer isso. E, Luiz, na tua avaliação, qual é esse próximo passo para a colaboração e para a gente conseguir, a partir disso, gerar resultados efetivos
e, enfim, perceptíveis, não só, no caso, existenciais e diagnósticos, e sim concretos? Acho que a Marininha ela já foi super feliz assim na resposta, né? Eu vou citar o Praia como exemplo, porque a própria Marininha já trouxe, né? Assim, e eu acho que é o case concreto. Eu acho que a gente precisa replicar o Praia, né? Sem falsa modéstia. Eu acho que é o que a gente tem que fazer. Quando a gente idealizou o Praia lá no Atlântico, a primeira coisa que a gente fez foi colocar uma regra: a gente não vai competir com nada que já existe no estado. A primeira coisa que a gente pensou antes de idealizar, assim, antes de ter a primeira folha escrita. E aí, por consequência, a gente, para não concorrer com o que já existia, a gente deu o primeiro passo que a Marinha sugeriu, que é mapear tudo que já tem. Então, a gente foi mapear quais eram as iniciativas que já tinha, quem fazia o quê. É lógico que, como todo mapeamento, a gente falha no processo, aliás, como tudo, a gente falha no processo, não consegue mapear todo mundo, se articular com todo mundo, mas a primeira coisa foi definir e deliberar que nós não concorreríamos, mas que nós colaboraríamos. Um dos valores do Atlântico é a colaboração. Está lá, dos 5, um é colaboração. Então, a gente tangibilizou isso dentro daquilo que a gente queria fazer, que era o Praia. A partir do momento que a gente decidiu que a gente não queria concorrer, que a gente queria colaborar, fizemos esse levantamento e aí mapeamos quais eram as competências de cada um. Então, assim, dentro dos atores que a gente conseguiu identificar, quais eram as competências, o que é que cada um conseguiria ajudar, quais são aí, baseado na recomendação da leitura, né, quais são as capabilities que cada agente tem. E a gente mapeou tudo isso, e depois disso fez um draft básico e saiu apresentando ali como um elemento, e aí o Atlântico se propõe a fazer isso porque a gente é meio que neutro, né, a gente pode dizer que é uma instituição neutra, e a gente se propôs a fazer esse papel de aglutinação. Alguém tem que puxar isso. E eu entendo que é difícil uma aceleradora puxar esse papel, porque ela está concorrendo pelas startups com outras aceleradoras, é difícil um hub, né, fazer isso, porque existem outros, então, assim, é normal isso aí. Então, a gente se propôs fazer esse papel de interlocução, de mediação, e foi assim que a gente saiu convidando as instituições, e hoje o Praia, assim, eu já não sei mais nem quantas instituições compõem, né, da forma como ele está criado. Então, acho que o passo é esse, né, é um passo primeiro dessa deliberação conjunta, né, por essa competição colaborativa. Eu vou trazer outro exemplo de que isso funciona na prática. A gente acabou de fazer, por exemplo, divulgar um estudo recente que foi feito pela Deloitte, do impacto de 17 instituições de ciência e tecnologia privadas na economia do país. Assim, a Deloitte fez um trabalho sensacional. De onde é que surgiu essa ideia? Poxa, tem uma associação de ICTs, nós concorremos por recursos, mas nós, como a gente queria mostrar para o país, para a nação, para o governo federal, o impacto que essas instituições provocam na economia, quantidade de empregos gerados, diretos, indiretos, publicações técnico-científicas. As 17 ICTs contrataram a Deloitte, ratearam isso com a Deloitte criou um termo de confidencialidade com as 17, todos nós abrimos todos os nossos números para um ente comum, que era a Deloitte. A Deloitte garantiu por contrato sigilo, anonimização e por aí vai. E, no final, além da sociedade, porque está disponível no site da Deloitte, no site de todas as ICTs, cada uma recebeu um relatório de inteligência de mercado, de impacto na sociedade, belíssimo, riquíssimo. Poxa, são 17 que concorrem. Nós concorremos, mas, nesse momento, a gente entendeu que era melhor a gente colaborar. Então, o que eu vejo, né, a gente deve colocar, em prática. Né, eu adoro vir para os eventos, eu adoro ouvir os termos, eu adoro sentar na sala de aula e ver todo mundo falando de Lean Startup, de Lean Innovation, de sei lá, 200 terminologias que tem, mas assim, o que eu gosto mesmo é de sentar e ouvir aqui a Larissa contando o case da Mercadap, porque é fazer. Então, a gente tem que sair um pouco, né, do discurso, do etéreo, dizer que, de fato, né, a gente vai competir em alguns momentos, mas que, se a gente quiser, a gente pode colaborar, e para isso tem que haver um autodiagnóstico. Cara, eu sou bom em quê? Eu faço em quê? Por que eu querer fazer a jornada fim a fim de uma startup se eu não sou bom nisso? Né? Se tem pessoas que conseguem ajudar melhor uma startup early stage, deixa aquela instituição lá fazer. A gente trouxe um conceito, a gente puxa para si esse conceito. Né? Ninguém sabe se ele existia antes, mas a gente disse que a gente criou, que é o de coaceleração. Poxa, a primeira vez que a gente viu, pelo menos localmente,
duas instituições, duas aceleradoras dividindo um processo de aceleração da startup. Pô, eu sou bom, Atlântica, em tecnologia, eu quero sentar e adensar tecnologicamente essa startup, mas eu tenho zero conhecimento lá do go-to-market, por exemplo. Pô, por que eu não posso sentar com a Casa Azul, faz uma parte, eu faço outra, não dilui muito o cap table da startup, ao invés de ficar com 10, eu fico com 5, a Casa Azul fica com 5 e segue a vida, tá ótimo, esse meu 5 vai ser muito mais valioso do que o meu 10 sozinho. Então, o que eu acho são mais cases. Hoje a gente tem cases assim, temos uma das startups está aqui, que a gente tem divisão de equity com outros parceiros aqui locais, né? E a gente assim, como Atlântica, a gente quer muito se posicionar como esse ente, né? Como esse ente que é neutro, que consegue ajudar todo mundo, né? E que tem esse valor de colaboração. Acho que é por aí o caminho. Bacana, bacana. Vou dar só um pitaco também, né? Porque a gente gosta desses assuntos, né? Eu acho que, até linkando um pouco, sim, eu acho que, na verdade, existe um processo, na verdade, de democratização do conhecimento em relação a todos os agentes do ecossistema, porque eu acho que essas informações, elas estão muito... exatamente, elas estão muito isoladas em estudos muito específicos, então existe uma necessidade de a gente democratizar esse nível de conhecimento para gerar uma capacidade de repercussão mais consciente, né, de cenário. Depois, existe uma necessidade justamente de a gente trabalhar com um elemento de cooperação, entendendo claramente quais são os meus principais pontos diferenciais competitivos e, assim, fomentar diferentes teses de aceleração e de diferentes formas e focos de abordagem para gerar resultado. Mas eu também quero colocar alguns pontos que eu acho que são fundamentais, e aí eu já vou puxar, porque também a gente já tem 5 minutos, e a gente vai abrir para perguntas, né, para poder já fazer todo esse movimento, que é o seguinte: é muito importante a gente entender qual é o modelo de ecossistema que a gente quer trabalhar. Existe um modelo de base privada que, na minha avaliação, só é possível hoje no Vale do Silício. Existe um modelo de base tecnológica que trabalha com capacidades de fomentos por verticais, por exemplo, que é o exemplo do ecossistema chileno. A gente tem uma lógica de aglomeração, né, de capacidade de difusão linkada à universidade, que é um caso do Startup Nation em Israel, né? E a gente tem várias modelagens específicas e interessantes que deram certo no mundo com diferentes fatores. A minha avaliação muito pessoal é que a velocidade que a gente consegue trabalhar e traçar a barreira e eliminar a barreira de conhecimento de todos os atores, ela é bastante ágil. Eu acho que a gente consegue fazer de forma muito rápida. E que o processo de colaboração ele necessita de uma institucionalização para, efetivamente, essa institucionalização ela gerar agenda positiva. Então, a gente vem amadurecendo. O Gabriel me ajudou em algumas... Teve uma vez que a gente estava lá na Casa Azul, porque, é verdade, né, gente? A casa é casa mesmo, né? A gente chama de Casa Azul porque é para ser casa mesmo. Então, o Gabriel e a Larissa já venderam a Mercado, não sei o quê, mas a gente se encontra lá na casa. A gente vai lá e vai tomar um chopp, foi comer uma coisa lá, e a gente começou a falar sobre... Do nada surgiu o tema, e a gente começou a falar sobre, nossa, possibilidades e tal. E na minha avaliação, e a gente começa, e a Marina também fez um movimento junto com hubs de inovação, aceleradoras, incubadoras, o Luiz também participou, né, que é justamente a gente criar o primeiro fórum cearense de agentes de fomento para negócios de base tecnológica digital, fórum cearense efetivamente de startups, para a gente iniciar um processo de cocriação em cima desses 3 grandes pilares de formatação de ecossistema. Primeiro movimento, agentes de fomento para prover conhecimento e prover capacidade de formação empreendedora. Um segundo elemento super interessante, que é justamente a questão de a gente ter uma colaboração para o processo de captação de recursos e fundraising, né? E um terceiro elemento, né, em relação à conexão desses agentes, numa lógica de que cada vez mais a gente vai trabalhar por um processo de transformação entendendo que a tecnologia não é um fim em si mesmo, a tecnologia é um meio, e que, efetivamente, a capacidade de gerar uma tecnologia com foco em problemas efetivos de mercado é o que vai fazer essa possibilidade ser avaliada. E, junto disso, também deixar muito claro, acho que 2 pistas, né? Que é justamente
entender que o Corporate Venture Capital é super bem-vindo, ou seja, o capital vindo de grandes empresas, ele é super bem-vindo, ele precisa ser fomentado, ele precisa ser aguçado, porque as startups, elas podem sim prover grandes soluções para esses grandes players, mas, ao mesmo tempo, também dando fôlego para que as startups possam criar seus próprios caminhos, né? Porque, por exemplo, vou pegar um exemplo de fora, né? Lá em São José dos Campos, eles fazem um trabalho muito legal no parque tecnológico deles, mas eles delimitam que as empresas que atuam dentro do parque tecnológico, que os M&As eles precisam de um determinado período de diligência. No sentido, porque o que acontece? Às vezes o grande vem, traz a startup, ela faz quase um acqui-hiring ali de um elemento, e a startup que tinha um puta potencial de voar, né, ela passa a ser inibida, né? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado de, digamos assim, entender, amadurecer o mercado, entendendo que esse capital de fomento ele é necessário também para o protagonismo das startups. E essa cocriação. E aí vem a tríplice hélice, né? Um conceito bastante difundido, que é a capacidade de a gente juntar justamente o mercado privado, né? Todos nós que somos esses 3 elementos do mercado privado, empreendedores, agentes de fomento, né? E VCs e investidores, junto com a academia e junto com o poder público, para efetivamente criar uma agenda que gere repercussão. Então, eu acho que o primeiro movimento é um movimento justamente de a gente iniciar a criação desse Fórum Cearense de Agentes de Fomento, para que, a partir disso, a gente estruture uma agenda positiva que gere conexão e, a partir disso, a gente gere tanto capacidade de tracionamento de mercado de Venture Capital geral, de VCs e também de Corporate Venture Capital. Então, acho que talvez seja esse ponto. E como a gente só tinha 5 minutos, eu falei bastante, eu quero abrir logo, vou pedir licença para os meus colegas e amigos aqui, para a gente poder abrir para perguntas. E também, inclusive, perguntas, acho que é interessante isso que o Luiz falou, sobre qualquer coisa, às vezes a coisa mais simples, que às vezes a gente tem vergonha de perguntar, a gente aqui está num ambiente seguro, para a gente perguntar e para a gente, de alguma forma, esclarecer a todos. Então, perguntas? Aproveitar que o Felipe disse que é um lugar seguro, né? Assim, eu não entendo nada disso, nada do que vocês estavam falando. Acho que a metade das palavras ou o que era, eu não entendo nada. Mas eu tenho, tipo assim, 2 ideias. Eu tinha 2 coisas que eu queria fazer. Já tentei, já fiz freela, já fui e voltei. Eu queria, assim, uma ideia de como é que eu iniciava, quem eu procurava, como é que inicia esse processo de conseguir chegar e ser tipo a Larissa, alguém um dia... De ser milionário igual a milionária, Tipo a Larissa, igual a né? eles, alguma coisa assim. Larissa saiu daqui milionária. Se não sendo humano, vai sair daqui milionária. É melhor sair escoltada, hein, Larissa? Está em Fortaleza. Quer responder essa, Marininha? Posso responder. Bom, esse processo que você está vivendo, né, a gente chama no mundo das startups, é super importante você falar isso, porque até quando a gente está falando aqui, eu falei, cara, com certeza tem alguém que não está entendendo muito bem o que a gente está falando, porque a gente está usando vários termos que, tipo assim... Pois é, porque a gente é do meio, a gente às vezes fala... É muito natural, tipo... tá? Não é, tipo... É igual, a gente tá igual aqueles Faria Limers, né, que ficam usando isso. Mas, assim, isso é até uma coisa também, a gente precisa traduzir mais o ecossistema para incluir mais. Não existe a gente querer incluir sem que a gente traduza e torne acessível para todo mundo o que a gente está falando, né? Então, isso já é um outro ponto que a gente precisa trabalhar muito forte. Então, muito bacana você falar isso. E, voltando assim, para o que você estava falando da tua ideia, né? Normalmente, uma startup ela vai passar por 4 fases, que a gente chama, né? E essa fase que você está vivendo é a fase que a gente chama de ideação. Você está idealizando algo, você está querendo tirar a sua ideia da cabeça, colocar num papel e colocar em prática, como eles fizeram. E como todos os empreendedores fazem, né? E, assim, você pode procurar aceleradoras, incubadoras, nesse teu estágio, no caso, seriam incubadoras ou hubs de inovação, né? Que podem te ajudar a tirar essa tua ideia do papel. Então, tem alguns agentes hoje no nosso ecossistema, como o Nutec, corredores digitais, que são agentes que tratam muito mais da incubação, né, que é essa fase que você está de ideação.
Depois você vai ali para uma fase que a gente chama de validação, ou seja, você vai validar a tua ideia, tu vai comprovar tuas hipóteses, né? Que o que tu está querendo colocar no mercado, de fato, é uma dor, como eles também trouxeram muito bem, tu tem que estar fissurado em resolver a tua dor e não fissurado na tua solução, sabe? Enquanto tu não resolve o problema que tu mapeou e, de fato, tu identificou que aquilo é um problema, porque isso é também uma coisa que acontece muito. Às vezes eu acho que a minha ideia resolve um problema, só que, no fundo, o problema é só eu que tenho, entendeu? Então, é o famoso Product Market No Fit, né, que a galera faz. No fit. O No Fit. Então, tipo, que é você criar um produto que não tem fit com o mercado, que as pessoas realmente não querem. Isso acontece muito. Então, a gente vê milhões de empreendedores, caraca, eu tenho uma ideia muito... muito... O caso da Mercadap aqui, né, ó, puta, ou ideia inicial deles ou que virou. Tipo, eu tenho uma ideia muito foda, aí o cara se adianta todo, gasta 50 mil reais, faz dívida, monta um negócio que, quando ele bota na rua, ninguém quer, entendeu? Então, acho que essa parte da ideação ela é muito mágica, você tem que trabalhar muito bem ela, e você pode procurar esses agentes para te ajudar, né? Começar a tirar essa tua ideia aí do papel e começar a botar ela em prática. Mas, assim, sendo bem sincera, no fim, não importa muito quem você vai procurar, e sim o quanto você está disposta a vencer essa barreira, a barreira do medo, a barreira da famosa síndrome do impostor, que a gente tem muito, né? E colocar a mão na massa, porque na prática que você vai aprender, entendeu? Vai quebrar a cara várias vezes, vai ter que se levantar, vai lidar com várias frustrações, e é isso que torna os empreendedores um outro nível de ser humano do que alguns outros, porque eu acho que, assim, requer muita resiliência e requer muita força de vontade. Mas eu acho que quando você está muito ciente e você tem dentro de si que aquilo ali vai dar certo, né? Você tem aquilo... A gente sabe quando algo está pulsando muito na gente e a gente fica, não vou não. A gente fica tentando se desviar, mas aquele negócio vem na nossa cabeça. Então, eu acho que você tem que seguir sua intuição e botar a mão na massa e errar, acertar e vai aprendendo. É isso, assim. Show. Boa noite, gente. Me chamo Igor. A minha pergunta é para o Luiz. Eu estou aqui representando a Urbis. Dá para me ouvir direitinho aí? Dá para te ouvir direitinho, garoto. Beleza. Estou aqui representando a Urbis. Nós também somos uma startup acelerada, lá pela Casa Azul. E aí eu queria entender contigo, Luiz. Você falou que o Instituto ele tem muito, assim, como a diferença para os outros entes, né, do ecossistema, é esse conhecimento em tecnologia, né? Queria entender se vocês têm já alguma iniciativa, algum braço voltado para o ecossistema para poder ajudar nessa expertise. Hoje eu pergunto isso porque a gente não tem um CTO na Urbis e eu vejo que isso é um gap nosso, mas se a gente puder entender... para contratar um CTO. Se a gente puder entender melhor como que essa expertise de vocês pode ser aproveitada pela comunidade, talvez isso nos gere alguns insights, algumas conexões. Só repete teu nome, por favor. Igor, prazer, cara. Assim, CTO, assim, é um negócio que todo mundo está procurando né? Só sobre CTO. É só procurar a Chiefs Group que a gente vai dar um CTO para ele. Pronto, a Marina está dizendo que resolve, é só procurar Chiefs Group, né, Marina? E vai... Não, mas, assim, a gente teve o painel no Fortal só sobre CTO, assim, tá dificílimo encontrar esse perfil. Porque hoje, se a gente parar para pensar, todos os negócios são digitais. Tecnologia, né, ela é um meio habilitador para qualquer negócio, então todo mundo quer se digitalizar, daí a escassez. E a gente está vivendo um apagão no setor de TI. A gente tem 200 mil vagas abertas Brasil, né, assim, você tem, sei lá quantos milhões de desempregados a gente tem hoje, é um número absurdo, eu não consigo nem decorar. E você ter 200 mil vagas abertas, 12 milhões, né? 12 milhões de desempregados no país e estar com 200 mil vagas abertas de emprego não faz sentido. E aí, que braço é esse de acesso que a gente tem no ecossistema? O próprio Praia, que é esse programa, o Praia, a gente já acabou falando muito do Praia, o que é isso? Está todo mundo pensando na Praia do Futuro. O que é o né? Praia, né? O Praia ele é um programa em rede de apoio à incubação e aceleração. É esse acrônimo. E a gente tem chamadas, né? A incubação a gente trabalha só com as startups de dentro de casa, a gente não recebe essas startups que estão em ideação, né? A gente tem um programa, mas é só para quem já é Atlante,
mas a gente recebe as startups que já estão... Atlante é um colaborador do Atlântico, né? Tem que ficar, obrigado, tem que ficar, né, traduzindo. Então, tradução simultânea. tem que apertar o SAP. Então, o Atlante é uma pessoa que trabalha lá no Atlântico, a gente se autodenomina Atlantes. O que é que a gente está pensando, está tentando até fazer com o próprio case da Anula, o Rodrigo está aqui representando a Anula Multa, está precisando de um CTO também, né, Rodrigo? Foi uma condição, para que o Rodrigo entrasse no Praia, né, a gente colocou como uma condição, né, ele ter um CTO, ele conseguiu, acho que ele inventou que o cara era CTO para entrar no Praia, porque na primeira reunião de tecnologia o cara vazou, então eu acho que ele... Né? Esse personagem aqui não vai dar para mim, né? Pois é, ele olhou e disse, não consigo acompanhar essa reunião. Não, brincando. Ele tinha um CTO, o CTO saiu e a gente até hoje está tentando ajudar. O que é que eu já lancei lá internamente no Atlântico e a gente, assim, vai fazer? A gente tem convidado Atlantes para que eles sejam CTOs das startups que a gente incuba ou acelera. A gente tem uma jornada de capacitação. Como é que a gente faz isso? Né? A gente começa treinando. Qualquer pessoa lá pode participar de uma jornada de capacitação empreendedora. Então, ele passa 3 meses no programa de capacitação empreendedora. Isso a gente faz todo ano. Justamente para pegar essa fase que ela estava agora, né, de, estou com ideia aqui, mas está só na cabeça. Eu quero colocar no papel. Então, esse programa de capacitação empreendedora é para você tirar a ideia e colocar no papel e aprender os conceitos básicos de empreendedorismo. Quem gosta e quer tirar do papel essa ideia aí para essa fase de validação, aí a gente tem a incubação. Então, qualquer colaborador do Atlântico hoje ele pode incubar a sua ideia lá dentro do Atlântico. A gente faz uma liberação de carga horária e ajuda esses caras a estruturarem esse negócio. O objetivo é ter CNPJ estruturado até o final dessa jornada, que ela acontece em 8 meses. Aí vou só aproveitar para pegar o gancho da colaboração, a gente não operacionaliza a incubação. Quem faz essa incubação para a gente é o Nutec. Eu não vou criar outro programa se eu tenho um parceiro que faz, então o Nutec vai e faz, que ele é excelente em incubar. Que eu até recomendo, quem está com a ideiazinha na cabeça, né, procura o Nutec, é sensacional. Corredores digitais, o governo do estado tem um programa lindo. Corredores digitais, outro programa super bacana. E aí, no final dessa jornada de 8 meses, aquelas startups que estão mais maduras e que têm CNPJ já constituído, elas recebem mais investimento nosso, que é com mais liberação de carga horária para essas pessoas se dedicarem ao negócio. Então, 20% do tempo deles, eles se dedicam a essas startups. Nem sempre essas startups dão certo, mas os empreendedores eles estão sendo formados e estão sendo lapidados ao longo de 16 meses, né? E são essas pessoas que a gente tem, por exemplo, para fazer conexão com vocês, né? Então, assim, a gente tem procurado fazer essa conexão, a gente faz uma venda interna, porque também passa pela cabeça do cara, o mercado hoje, o cara está trabalhando, ganhando em dólar, ganhando em euro, morando no Cumbuco, velejando, assim que ele termina de trabalhar, desliga o notebook, vai velejar, ele não quer empreender, não. Chega, Luiz, senão vou sair daqui para terapia. Não, mas é a realidade hoje. Então, está difícil de encontrar empreendedores, sobretudo os CTOs, porque está todo mundo ganhando muito dinheiro, sem ter as dores de ter que ficar separando as compras do cliente. Assim, essa é a realidade. Então, desse pequeno público que a gente consegue pensar, eu estou falando de nós somos 600 Atlantes. Teoricamente, era para estar sobrando CTO lá, né? Mas não, é difícil. Então, dessas que a gente pinça, né, a gente faz com o maior prazer a conexão, apresenta, para ver se dá match. A gente até modera e diz que esse cara vai ter liberação de carga horária, justamente para ele ter essa segurança psicológica de ele não estar largando o emprego. Eu não estou trocando o meu salário aqui do Atlântico, meu cesta de benefícios, para empreender. Não, você vai, eu vou liberar uma carga horária sua para você empreender nessa... Lógico que, nesse contexto, a gente passa a ser um investimento nosso, né? Não sei se dá para entender que, quando eu libero a carga horária desse cara para empreender, sem mexer no salário dele, nos benefícios, eu que estou pagando essa conta. Então, a gente contabiliza isso como investimento. E, se isso é um investimento, a gente pede equity, né? Então, se vier um CTO pago por nós, nem que seja com esse pedacinho de liberação de carga horária, né, 20%, aí a gente vai sentar junto com vocês, com a Casa Azul, para a gente negociar o equity. Tá? É isso. O equity é o percentual que a gente, aceleradoras... O CTO, ele é o responsável, é porque agora todo mundo é CIA alguma coisa, né? CTO, CEO, COO, todo mundo aqui quer ser CIA alguma coisa. O CTO, ele é o chefe de tecnologia, ele é um Chief Technology Officer, ele é o diretor de tecnologia da empresa. Tá? E o equity é o percentual que a gente pede, né? Participação nossa que a gente fica. E aí, eu vou pegar esse teu gancho para fazer um pequeno jabá. Por favor. Se eu puder contribuir, Igor, contigo também...
Hoje eu faço parte de uma startup que chama Tifis Group, tá? É uma startup onde a gente conecta executivos C-level de diversas empresas, Vtex, 99, Movile, iFood e por aí vai, com desafios das startups, tá? A nível estratégico. Então, a gente traz esses executivos de forma part-time, né, para cumprir algumas horas contigo ali para desenhar estratégia. Esse cara ele não bota a mão na massa, porque eu acho que muito do que vocês estão falando aí também é mão na massa, mas ele te ajuda a olhar para um horizonte de longo prazo e entender todas as estratégias e pegar na tua mão, te dar os caminhos das pedras também, através do conhecimento dele, tá? Então, depois, se você quiser procurar mais sobre a gente, chama Tifis Group, tu pode acessar lá, tifisgroup.com. E a gente conecta todos esses executivos. Hoje, a gente já está linkado a mais de 300 executivos de mercado, conselheiros, board members, advisors de todo tipo, aí, que fazem parte de várias instituições nacionais e internacionais. E a gente já impactou mais de 200 startups dentro da Tifis Group. E hoje, a gente tem 18 startups ativas em processo, aí, que a gente teve um qualifying agora, um processo de qualificação para novas startups agora, e a gente está rodando. E tivemos um case super emblemático esse ano, que uma das nossas startups foi para o Shark Tank Brasil também, captou R$450 mil com a Camila Farani, né? Então, a gente está nesse processo aí bem bacana, nascemos há 1 ano só, então tá bem legal, assim, né? Marininha, eu vou caminhar aqui, porque vão expulsar a gente. Pode ir, vamos embora. Vamos embora, que eu tenho que ir uma para a pergunta confa do aqui, ICC. tentar responder super rápido essa pergunta. Qual a interface que vocês fazem com o governo do Estado? Porque tem os corredores e tal, eu já entendi que é a parte de ideação. Mas eu quero entender também essa parte de financiamento. Assim, como o governo federal manda para o Instituto Atlântico, como é que acontece? Se tem banco de financiamento, eu já vi que tem o Safra, que tem o Banco Nordeste, que eles financiam projetos mais sem ser ligados necessariamente à tecnologia, né? Mas como é que isso acontece dentro dessa dinâmica? Essa eu vou responder, e aí, para a gente até tentar ser rápido, porque... Tá, tranquilo. Mas, assim, o processo de financiamento, que é o tal do fundraising, que a gente chama aí, né, que é a capacidade de captar recursos para rodar isso, você tem alguns mecanismos, tá? Por exemplo, a Casa Azul, ela tem aquela lógica de faz 250 mil em mídia por 7%, depois a gente tem um fit for fun, saber se a pessoa está precisando de recurso para poder ir para a próxima etapa de crescimento, e a gente vai lá e a gente coloca recurso financeiro para ela poder colocar. Existem alguns outros programas, isso é uma forma de você captar recurso. Pegar uma aceleradora ou pegar uma investidora, que também tem investidores anjo, que são aqueles do começo da etapa da aceleração, e eles podem ir lá e colocar dinheiro em troca de participação acionária, em troca do equity, que a gente vai buscar, né? E a ideia é muito simples, eu compro agora barato para quando ela crescer e virar mercadápio, eu vender caro, entendeu? Então, essa é mais ou menos a lógica. Exato. Só que, obviamente, é um negócio de risco altíssimo, porque pode dar muito certo, como pode dar muito errado. A taxa de mortalidade das startups ano passado foi de 20% em 12 meses. Né? Ou seja, 20% das startups sobreviveram em 12 meses. É muito pouco. Né? Então, só para ter essa... Claro que a pandemia acentuou um pouco esse índice, mas tem essa questão. Outro movimento para você fazer captação de recursos. Tem programas de financiamento. Tá? Então, o FINEP tem alguns programas de financiamento, o BNB abriu agora nesse sentido, né? O Safra também está fazendo esses movimentos, que eles são financiamentos que você pode fazer. Tem financiamentos que é de capital morto, ou seja, que o cara botou, se não deu certo, fundo perdido, e tem programas não, que é como se você tivesse que dar determinado período, você tem que depois retornar parte integral ou uma parte específica, como se fosse um empréstimo, só que com condições diferenciadas, tá? E conforme você vai crescendo na sua jornada de startups, vem novos elementos. Então, tem vários investidores com teses diferentes. A Casa Azul, por exemplo, ela se relaciona com alguns a nível nacional. A gente conversa muito com o pessoal, né, da Canary, a gente conversa muito com o pessoal da Astela Investimentos, a gente conversa muito com o pessoal da Bossa Nova, que de vez por outra está aqui no ecossistema. Né? Tem o pessoal da Monachi, tem a Casec, que é bem mais para frente. Então, tem investidores com perfis diferentes para cada etapa. E até, a Marina falou muito bem que nós temos que contextualizar tudo, né? O começo do investimento é o anjo, que também a gente chama de FFF, né? Que é Family, Friends and Fools, que é
que é a família, os amigos, ou então uns doidos, muito doido, que bota... Os fools é maravilhoso, né? É uns doidos muito doidos que bota dinheiro... É bom chamar os fools de doidos, né? Pra essa o tradução doido, ficou. é o doido, o que bota no começo, nessa fase de ideação, né? Depois você tem um pre-seed, que é o pré-semente, que é justamente o quê? Não... Mas a Canary fez um trabalho legal, eu acho que é bacana, eu sempre uso ele como modelo, porque inclusive no mercado dos Estados Unidos e no mercado latino-americano a gente usa mais ou menos essas bases da Canary, né? Então, você pega esse primeiro movimento. Depois você tem um pré-semente, que é o quê? Você vai fazer o produto para mercado, né? E a gente fala de solution fit, que é você pegar a tua hipótese e ver se a tua hipótese encaixa com o mercado. Se o mercado encaixou, é o market fit, é o tal do PMF, Product Market Fit. O mercado diz assim, ó, aquela hipótese, aquela massa que tu... Era uma ideia tua, realmente o mercado está pagando para resolver. Então, PMF. Aí depois você tem o seed, que é justamente o capital semente. Tudo isso, os tickets vão aumentando, tá? Não vou dizer todos os tickets, mas vão aumentando. Então, depois você tem um momento que é o seed, que é o capital semente, que aí já é o quê? É para você escalar o teu produto, né? Então, assim, a ideia é o quê? Você criar um modelo de monetização que ele consiga ser vendido não só pelos seus sócios, mas que outras pessoas consigam vender o seu produto. Então, o semente, normalmente, ele está atrelado ao quê? A você criar a tua máquina de vendas que tem a capacidade de escalonamento. Aí depois depois disso, né, você vai ter o Série A, Série B, Série C, aí até Série whatever, e por último tem o IPO, que é a abertura na Bolsa. Né? Ou seja, que aí aí já é um negócio já... Exemplo, Nubank. Né? Nubank fez ontem, virou o banco de maior valuation da América Latina, com o IPO que ele fez, né? Então, e eles é uma startup que fez todo esse processo. O Warren Buffett, há 6, 7 meses atrás, fez um Série G na Nubank pré-IPO. Aí é muito dinheiro, enfim, mas a Arco, né? A gente, o pessoal fala assim, é uma startup ou não é startup, mas a Arco, por exemplo, também, de alguma forma, seguiu essa esteira, obviamente com uma rede de proteção, que a gente sempre fala de rede de proteção, bem maior, porque ele estava também dentro, ele foi uma startup que saiu de um grupo empresarial. Né? Então, é uma outra lógica, mas também tem essa mesma intuito. Consegui te responder? Só complementar aqui, porque ela perguntou especificamente sobre o Atlântico. Vão bater né? na gente. Se a gente recebe, mas é porque aqui eu preciso responder, a gente não recebe recurso do governo federal sim, para fazer investimento em startups. Não. E o governo federal, normalmente, ele não aporta, assim, aqui em Fortaleza não tem iniciativas do governo federal específicas para aporte, salvo engano, né? Não tem nenhum. O que você tem são esses FINEP e outros fundos que você pode submeter um projeto e captar esse recurso. Né? Todo o investimento que a gente faz em startup é capital da própria instituição, né? Seja alocando ou liberando pessoas ou fazendo investimento financeiro, é tudo da instituição. E só para complementar o que o Felipe falou, acho que para quem está nessa fase de ideação, a gente tem um programa que é do governo do Estado, que é o Corredores. Tem o Corredores, mas você consegue aplicar, por exemplo, já o Centelha, que é da FUNCAP. A FUNCAP é a Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa. Sim. Tem o edital da FUNCAP, o Centelha, salvo engano, é R$80 mil. Eu acho assim, excelente. Né? Em resumo, e se eu fosse começar hoje do zero, eu aplicaria para o Centelha. Primeiramente, boa noite. Né? Amei tudo, assim, sou apaixonado por parte de startup, mesmo não conhecendo muito esses processos técnicos por trás. Mas, na fala do Gabriel, me tocou uma coisa muito interessante, quando ele foi fazer a entrevista com o pessoal da Casa Azul. Eu sou em startup? Como assim? Então, assim, minha dúvida é, qual é o maior problema em relação a conhecer as startups, mapear esse ecossistema das startups, se até mesmo algumas startups não se identificam ou não sabem que são startups? Outra coisa, dentro desse ecossistema aqui de Fortaleza, do Ceará, no caso, quais são as startups, no caso, que estão se destacando mais? Tem algumas que estão... eita, essa ramagem aqui cresceu, essa daqui está se destacando, se existe isso? Eu vou tentar responder, porque eu sei que se a gente for, a gente vai, né? Eu vou tentar ser super sucinto. Não posso ir, não, porque eu tenho uma confraternização lá do ICC para isso. Pois vamos... Eu já devia estar no 3º litro de cerveja. Pronto, então vamos lá. Startup, eu vou tentar fazer o modelo... Para ser startup,
é uma empresa, tá certo? Com um modelo de negócio repetível e escalável. Tu entende repetível e escalável? Repetível é que você consegue fazer várias vezes a mesma coisa e gerar valor, né? E escalável, a velocidade de crescimento de receita é muito maior do que a velocidade de crescimento de custo. Tá? Escalável, tem gente que fala escalável com quatro coisas, mas no fundo, no frigir dos ovos, para perguntar para os outros empreendedores, é o seguinte, tem que ganhar, a velocidade de crescer a receita tem que ser muito maior do que cresce o custo. Porque senão, não se viabiliza. Só que uma definição mais simples, para poder todo mundo entender, que eu sempre gosto de falar assim, start-up, né? Start, um negócio em fase inicial, orientado a up de crescimento. Então, e aí crescimento repetível, escalável, tudo está dentro desse mesmo contexto. E a dificuldade de mapear o ecossistema está primeiro da heterogeneidade, por a gente não ter uma agenda positiva, a gente já falou um pouquinho isso, dessa necessidade, e depois eu quero ter um momento contigo e a gente vai aprofundar um pouquinho mais, eu posso te dar outros elementos, porque também, como eu falei, o tempo aqui já está estourado. E a última coisa sobre startups de destaque. Eu vou falar, obviamente, da Mercadap, porque, enfim, né? Mas a Mercadap já foi, né? Já aconteceu, já rodou. Algumas bem conhecidas que já participaram do processo, né? Estamos falando da Agenda Edu, estamos falando, né? Enfim, da Trílogo, da Mobius, né? O quê? A fintech, ele está falando sim, isso. Tem algumas segmentações. Tem né? as segmentações, mas hoje, no nosso estado, a gente tem vários que se destacam, né? Intimed, uma que está lá no Nina Hub, isso. que é da área da saúde, se destaca muito. Tem a Hub Local, que é mercado de Mars, né? A gente tem Total Cross, que é mercado de tecnologia. Então, a gente tem Chatbot Maker. Chatbot também passou pelo nosso programa de aceleração. Eu vou citar a Urbis também, que está num crescimento... Sim, a Urbis, a própria Urbis. Super modesto, os meninos são ótimos, adoro eles. Iguzão aí, foda. Então, mas estão crescendo, já estão em vários estados do Brasil. Né? Tem também o pessoal, que eu acho o pessoal super, super bacana aqui. Aí eu vou puxar um pouco de sardinha também, a LabPax, né? LabPax, os caras estão crescendo também muito forte esse ano, então, enfim, acho que tem a Sani da Elisa que está aqui, ó, Sani também, estão num crescimento super bacana. É justamente esse modelo de negócio. O modelo de negócio, ele precisa ser repetível, ou seja, que eu consiga fazer uma mesma coisa para gerar valor, ou seja, resolver um problema, capturar valor, ou seja, monetizar, fazer esse valor gerar receita para mim, sustentar valor, ou seja, que eu consiga fazer isso não só uma vez, mas várias vezes, tá certo? E entregar valor, ou seja, não só dizer que eu faço, mas realmente mostrar que o problema está sendo resolvido. Tá? Então, isso é o comum. E as ramificações, aí tem Food Tech, de alimentação, Retail Tech, é a parte de varejo, eu tenho Fintech, de finanças, né? Então, aí tem iTech, tem EdTech, educação, mas e aí Health Tech, ICC, saúde, então, aí ramificação tem muitas. No Brasil, na América Latina como um todo, são... Não, no Ceará especificamente, é muito heterogêneo. Né? Todas essas startups que a gente falou são de segmentos completamente diferentes. Né? Mas no Brasil, 75% do fundraising, ou seja, do capital investido hoje, são em startups de finanças. Tá? Então, fintech, inclusive existe um movimento internacional orquestrado pelo Vale do Silício, pela Universidade de Stanford, estudando o movimento das startups de fintech do contexto latino-americano. No fundo, todo mundo é um pouco fintech, né? Essa que é a verdade. No fundo, todo mundo é um pouco fintech, porque... O dinheiro faz a jornada. Desculpa, obrigado, Marinha. Desculpa. Assim, o dinheiro ele faz uma jornada. Né? Quando eu compro um produto ou um serviço, esse dinheiro vai fazer uma jornada pelo mundo financeiro. Todo mundo quer tirar uma fatiazinha dessa jornada. A VTEX, por exemplo, que fez a IPO, né? Ela que originalmente era um retail tech, ela falou, não, hoje pra gente não dá para dizer se eu sou varejo ou se eu sou finanças, para mim é uma coisa só. Porque e depois, enfim, depois a gente conversa mais sobre isso. Agradecer o espaço pelo nosso meio aí, foi muito positivo e vamos até a próxima. Quem quiser conversar, a gente vai estar por aqui. Abraço, gente, boa noite. Boa noite, pessoal.